Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pod da Mari. Eu sou Mariana Lírio, sou ginecologista, com foco em saúde LGBT, sexualidade e ginecologia. Hoje a gente vai descobrir uma coisa muito importante. Pode ou não pode dar? Então, o nome do podcast é uma brincadeira e ele surgiu quando a gente estava no caminho, indo para o trabalho, e a gente estava conversando sobre quais são as perguntas que cada profissão mais ouve. E disparado, a pergunta que o médico mais ouve é: mas doutora, será que eu posso beber tomando esse remédio? O problema é que quando você começa a fazer ginecologia e você entra na especialidade, essa pergunta muda completamente. A gente começa a receber WhatsApp de parente, ou então aquela paciente que você atendeu lá no hospital há 5 anos atrás, que te manda uma foto, e aí na foto pode ter qualquer coisa. Pode ser uma secreção estranha, pode ser uma lesão em Países Baixos, e junto com essa foto vem a pergunta: doutora, vou viajar com meu namorado, com a minha namorada, será que eu posso transar com essa lesão ou com essa secreção? Então a gente fez uma brincadeira, inclusive Davi e Ana Laura, um beijo, porque foram eles que me ajudaram. A gente fez essa brincadeira com o nome do podcast, porque a intenção do podcast é a gente responder essa pergunta: será que pode ou não pode? E é claro, como não podia deixar de ser, para começar, em grande estilo esse podcast, a gente vai falar sobre a primeira vez. Afinal de contas, quem nunca ficou com frio na barriga, aquele nervoso, mão suada, gelando, quando entrou numa escola nova ou ia começar um trabalho novo? Imagine, então, quando a gente vai ter a primeira relação sexual, a nossa primeira experiência sexual. É claro que a primeira vez, a primeira relação, ela tem toda essa mística, né, de como vai ser, porque é nesse momento que a gente está descobrindo o nosso corpo, a gente está descobrindo uma forma nova da gente se relacionar e de usar o nosso corpo para dar e para receber prazer. E é claro que, como tudo que é novo, a gente vai ter aí muito nervosismo, muita ansiedade. Então a gente vai aproveitar esse espaço para falar um pouquinho sobre o sexo como ele é. Algo completamente natural e que deve ser uma coisa prazerosa. E aí, a gente vai começar o nosso primeiro tópico de hoje, que a gente vai falar sobre se você tem dúvida sobre ter a sua primeira experiência sexual, ter a famosa primeira vez, ou ter alguma experiência sexual que você não tenha tido antes, como, por exemplo, o sexo anal, que é super tabu. Se você está com dúvida, não sabe muito bem se é isso que você quer, se não quer, com quem, aonde, o mais importante é esperar. Tá tudo bem você dar um tempo, conversar com outras pessoas, ler coisas na internet e, principalmente, conversar com seu médico. Porque apesar da gente não falar muito sobre isso, a consulta ginecológica, ela também serve para aconselhamento sexual. Então, se você está com algum grilo, está preocupado com alguma coisa que pode acontecer, dá um pulo na sua ginecologista e conversa com ela, bate um papo com ela, fala: olha, eu tô com medo, como eu posso fazer isso de uma forma onde eu me sinta confortável? E a gente vai conversar e vai bater um papo sobre isso. Passando para a segunda coisa importante que a gente tem para falar hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre consentimento. Sempre que você for entrar numa relação sexual, decidir por ter sexo, seja um sexo com mais pessoas, um sexo grupal, ou um homenagem, ou alguma outra experiência sexual que você queira ter, seja ela a primeira vez ou não. O importante é que todas as pessoas que estejam envolvidas nisso possam consentir em realizar essa experiência. Ou seja, se por acaso você ou alguma outra pessoa tiver usado alguma substância, ou tenha só tomado uma cachaça um pouco a mais, e não esteja com possibilidade de dizer sim, o melhor é adiar essa experiência. E tá tudo bem. Conversem, se acertem e marquem essa experiência para outro dia. Entrando um pouquinho na polêmica, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre esse papo de perder a virgindade, né? A gente fala muito sobre perder a virgindade como se a gente tivesse
perdendo uma partezinha nossa. E na verdade é que esse papo é super caído e não faz o menor sentido. Primeiro, porque o ímã não é um lacre de segurança, né? Que vai garantir a qualidade do produto com muitas aspas e que a partir do momento que a gente tem algum tipo de penetração, esse lacre tá roto, foi rompido e a gente perde algum tipo de valor. Essa ideia é completamente absurda. Primeiro, porque virgindade ou nunca ter tido uma experiência sexual não é motivo para julgar ninguém, da mesma forma que ter tido muitas experiências sexuais ou experiências sexuais diversas também não demonstra que tipo de pessoa você é ou deixa de ser. Eu acho que o subtítulo desse podcast vai ser: todo mundo transa. Sexo é uma coisa completamente natural, se a gente for parar para pensar. A quantidade de pessoas maiores de idade, maiores de 18 anos, que têm relação sexual, ela com certeza é a maioria da população. Então, tratar o sexo como um tabu, como uma coisa mística e cheia de preconceitos, não faz mais o menor sentido no século XXI. É claro que a gente tem que aproveitar a sexualidade com responsabilidade, mas a gente vai viver ela do jeito que a gente bem entender. E além disso, a gente estava falando em relação ao ímã. O ímã não é uma tampa de guaravita que uma vez que você abre, esse lacre deixou de fechar algo muito importante. Muito pelo contrário, o ímã nada mais é do que uma membrana que está em volta da entrada do canal vaginal. E ele pode romper tanto fazendo outras atividades, como por exemplo andar de bicicleta, ou pode nunca romper. Existem pessoas que têm uma coisa que a gente chama de ímã incomplacente, e esse ímã às vezes dura o resto da vida, mesmo que essa pessoa tenha prática sexual com penetração. Falando um pouquinho dessa supervalorização do ímã, ele é uma péssima ideia, porque, ou seja, além de tudo isso que a gente já conversou, a gente começa a invalidar também pessoas que têm outras práticas sexuais, como, por exemplo, pessoas com vulva, como mulheres lésbicas ou pessoas que têm relação com homens trans que têm vulva. Ou seja, pessoas que nunca tiveram, não gostam, não querem ter penetração na vida, essas pessoas então vão ser virgens para sempre. Isso não faz o menor sentido. Existem muitas pessoas com vulva que só não gostam de ter penetração e por isso vão manter o ímã intacto. Então, não faz sentido a gente supervalorizar essa ideia da virgindade baseada numa membrana fininha que tem na entrada da nossa vagina. É exatamente por essa ideia meio maluca de que quem não tem penetração não transa, que muitas pessoas, inclusive muitos profissionais da saúde, muitos médicos, acreditam que o sexo sem penetração, ele não transmite infecções sexualmente transmissíveis. E isso é uma loucura. Até porque a gente vai ter um monte de paciente que não tem penetração, mas que tem outras práticas sexuais e que não vão estar tratadas e vão continuar transmitindo essas doenças. Então, é muito importante que a gente entenda que sexo é sexo, penetração é outra coisa. Penetração pode fazer parte do ato sexual, da relação sexual, mas não necessariamente. Só pensando rápido, a gente vai pensar aqui que existe o tribadismo, né, que é a famosa tesourinha, que é a relação sexual onde as mulheres fazem sexo encostando uma vulva na outra. A gente tem o sexo anal, que é a penetração do ânus. A gente tem o sexo oral, que não envolve nenhum tipo de penetração. Então, existem múltiplas formas de se relacionar e muitas delas não envolvem uma penetração e não envolveria, em teoria, uma rotura desse ímã. Mas tá bom. Pra quem tá iniciando a vida sexual agora, já jogou no Google e viu um monte de informação que tem por lá sobre gravidez, camisinha, anticoncepcional, não sabe muito bem pra onde ir. O que a gente pode falar que é super importante pra não chegar lá na hora do vamos ver e dar ruim? O primeiro a gente já falou, é consentimento. Primeiro você tem que saber o que você quer
e ter certeza que você está ali porque você quer e não por algum outro motivo. E seguindo nessa mesma linha, a gente tem que sempre, em qualquer possibilidade, pensar em ter responsabilidade com a gente mesmo. E isso quer dizer respeitar os nossos limites e não ter medo de deixar isso muito claro na hora do sexo. A gente sabe muito bem que muitos homens héteros, cis, têm trauma com penetração anal. E na hora da relação sexual, eles não têm nenhum problema em deixar isso muito claro. Então, não é pra ter medo, você tá ali com a sua parceria, no momento íntimo. Tem alguma coisa que te deixa desconfortável, que você não gostaria, tá tudo bem. Existem milhões de formas de se relacionar sexualmente. E você pode não gostar de alguma delas e tá tudo bem, não tem nenhum problema. Falando também em respeitar limites, a gente tem que lembrar de se proteger. Por isso, tenha uma camisinha na sua bolsa. E não tenha problema em usar essa camisinha. A gente sabe que camisinha é uma coisa super tranquila de conseguir. Qualquer posto de saúde a gente consegue pegar de graça. E em qualquer farmácia tem camisinha maior, menor, mais fina, mais grossa, com cheiro, sem cheiro, com gosto, sem gosto. Então, escolha uma para você e deixa na sua bolsa. O importante da camisinha é que ela é o único método que, além de proteger de uma gestação não desejada nesse momento, ela protege de infecções sexualmente transmissíveis. Então, é imprescindível que na sua primeira vez você use uma barreira física, que aí pode ser, você pode escolher uma camisinha de pênis, que a gente antigamente chamava de camisinha masculina, pode escolher uma camisinha interna, que antigamente a gente chamava de camisinha feminina, mas tenha uma na sua bolsa. E importante, saiba como usar essa camisinha. Primeiro de tudo pegou a embalagem da camisinha, pelo amor de Jesus Cristo, não é para abrir com dente. Porque se você abre com dente, você pode rasgar, furar a camisinha e aí lascou-se. Então, vai abrir com o dedo, ela é serrilhada exatamente para abrir com o dedo. Vai tirar a camisinha, quando a gente tira ela do papel, ela tá ainda enrolada. Na ponta, tem como se fosse uma protuberância. É para apertar a camisinha, rodar, encosta na base do pênis, na glande do pênis ou na extremidade do sextoy e desenrola até a base. Não é difícil, tem um monte de vídeo que vai ensinar direitinho como fazer. E se você estiver ansioso, nervoso, com medo, treina na banana em casa, no pepino, não tem nenhum problema. E muito importante, não pode esquecer, é um sexo com mais de uma pessoa ou é uma penetração com um sextoy que vai ser usado em mais de uma pessoa, essa camisinha tem que ser trocada. Penetrou uma pessoa, vai penetrar outra, tem que trocar a camisinha. Agora, caso a gente esteja falando de que essa primeira vez vai ser numa relação com duas pessoas que tenham vulva, como, por exemplo, uma relação entre mulheres homossexuais, ou vai ser um sexo oral, a gente tem que pensar que não dá para usar camisinha. Então, a gente vai pegar a camisinha externa, que é a camisinha que a gente usa para pênis ou para sextoy, a camisinha que antigamente a gente chamava de camisinha masculina, vai cortar, desenrola a camisinha inteira, corta as duas extremidades e abre na vertical. Isso vai fazer com que exista um quadrado, um retângulo de látex, que você pode ou colocar entre uma vulva e outra, no caso da relação entre duas vulvas, ou colocar na vulva para receber o sexo oral, tá? Então, independente de qual seja a sua prática sexual na primeira vez, muito importante ter uma barreira física que te proteja contra infecções sexualmente transmissíveis. Nunca é demais a gente falar que numa relação onde exista um pênis e uma vulva, uma pessoa, né, que vai se relacionar com penetração com uma pessoa com vulva, a gente precisa pensar em anticoncepção, caso a gestação não seja desejada nesse momento. E como a gente fala sempre que não existe anticoncepcional que tenha uma eficácia de 100%, o ideal nesse caso é você conversar com a sua gineco e decidir um segundo método anticoncepcional para você. Porque caso a camisinha saia do lugar, fure, rasgue, estoure, aconteça algum problema, você está protegida de gestação. Então, dá um pulinho na gineco, fala, senhorita, tudo bem, vamos conversar, tô pensando aí em começar a minha vida sexual, e decide junto com ela um método anticoncepcional que seja mais confortável para você,
né? Pode ser uma pílula, um anel vaginal, um injetável, né? Para você já começar a sua vida sexual de uma forma mais segura. Então, chegando já no final desse vídeo, a gente vai falar sobre dor. Todo mundo fala, mas na minha primeira vez doeu, sangrou, foi horrível, não. Importante. Vamos conversar um negócio sério aqui. Sexo nunca é pra doer. Mas Mariana, não importa. Não importa se é a primeira vez, se é a primeira vez que você tá tendo esse tipo de experiência específica. Sexo não é pra ter dor. Então, nunca é normal. Eu acho que essa é disparado a pergunta que eu mais recebo no Instagram. Mas Mariana, eu tô amamentando, é minha primeira vez, é a minha primeira vez que eu tô tendo um sexo homossexual, é a minha primeira vez na penetração anal. Não importa. Não é normal sentir dor quando a gente tá tendo uma relação sexual. É claro que quando você tá na sua primeira experiência sexual, ou na sua primeira experiência sexual nessa prática específica, vai rolar uma ansiedade, um nervosismo, ou geralmente a gente não sabe muito bem o que tá fazendo. E tá tudo bem, é assim mesmo. Pode, por isso, acontecer um desconforto, né? Dar uma secada ali na lubrificação e, se for uma penetração, ali na hora da penetração, dar uma ardida. Mas, por isso é importante tudo que a gente conversou até agora. Tem que ser um momento onde você esteja relaxado ou relaxada. Que você esteja fazendo isso porque você quer, sem pressa, sem estar encucada com 1000 outras coisas. Porque esse é um momento para você curtir. Então, começou a doer, começou a incomodar, para, vê o que está acontecendo, conversa com a parceria, tá tudo bem. E falando um pouco dessa questão da dor, é exatamente por isso que é tão importante a gente se conhecer. Se você já se tocou, sabe quais são os seus pontos de prazer, os pontos que você se sente desconfortável, os pontos onde você não gostaria de ser tocado ou tocada. É mais fácil para, na hora que você tá ali naquela relação sexual, você conversar com a sua parceria e falar, isso não, porque nesse lugar eu sinto dor, ou eu sinto uma sensação estranha que eu não gosto. Então, é importante que, quando você tenha uma relação com uma segunda ou uma terceira, quarta pessoa, que você saiba quais são as partes do seu corpo aonde você sente prazer e aonde você gostaria de ser tocado ou tocada. É isso. O início da vida sexual é um momento muito legal, né? De muito autoconhecimento, onde a gente vai aprender sensações novas, vai descobrir coisas novas que dão prazer pra gente no nosso corpo. E também é um momento de muito amadurecimento, porque, de alguma maneira, uma coisa que faz a gente entrar na vida adulta também, né? Uma parte importante da vida adulta, a nossa sexualidade. Uma vida sexual saudável é uma parte muito importante da nossa qualidade de vida. E a gente vai falar muito sobre isso, porque isso foi decidido pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, de que viver a nossa sexualidade de uma forma feliz, de uma forma saudável, é um dos quesitos para ter uma vida saudável. Então, cuidar para que essas primeiras experiências sejam experiências bacanas, que você tenha vontade de lembrar depois, sem dor, sem questões que te deixem chateado por preconceito ou por julgamento de outras pessoas. Isso também é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. A gente descobriu, então, que pode dar sim, não tem problema. A população mundial transa e tá tudo bem. O importante é fazer isso de uma forma responsável, sabendo o que você quer, sabendo que você tem desejo, que você tem vontade. E sempre, muito importante, com consentimento e proteção. Para quem curtiu, segue a gente lá no Instagram. O meu @ é marianalirio.gineco. Esse podcast ele vai ficar tanto aqui no Spotify quanto no YouTube, para você ver, rever. E se inscreve lá no canal para você receber todas as novidades e todos os vídeos novos. Um beijo grande e até o próximo episódio.